Olá! A Rota do Turismo está com a grata satisfação de conversar hoje com o engenheiro, ele que é Alisson Martins, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, ergonomista da Associação Brasileira de Ergonomia, pós-graduado em inovação e empreendedorismo em engenharia, mestre em promoção da saúde e também é um dos associados da Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. E como sexta-feira o nosso foco é saúde mental, hoje o engenheiro Alisson, engenheiro Martins, como ele é conhecido aí nas obras que ele participa, ele vai estar nos falando a importância da segurança do trabalho junto com a NR1 e como a saúde mental envolve na segurança do trabalho. Saúde mental, terapia, ele interfere muito, Alisson. Olá, pessoal, boa tarde. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, estar colaborando cada vez mais com a Rota do Turismo e falar de um tema que é tão relevante, né? E tem chamado tanta atenção, tanto de profissionais como de empresários, que é a questão dos riscos psicossociais. Muitas pessoas me procuram, né? Muitas pessoas procuram a associação para entender um pouco dessa desse fluxo de informações sobre saúde mental. Bem, como profissional da área da segurança há alguns anos, a gente sempre tratou as questões dos riscos, nas questões dos riscos físicos, químicos e biológicos, né, que está na norma regulamentadora lá, NR15, ao qual, inclusive, eu faço perícias, né? Sejam elas previdenciárias ou trabalhistas. E agora, recentemente, as pessoas, desde o ano passado, né, adiou-se aí até maio de 2026, mas as pessoas estão em busca de informações sobre os riscos psicossociais. Riscos psicossociais esses que, inclusive, foi tema do meu mestrado, né, foi o adoecimento mental dos profissionais da enfermagem durante a pandemia e Covid-19. Isso precisa de ser muito bem trabalhado. Então, apesar de eu ter formação em engenharia, apesar de eu ter formação em ergonomia, hoje o correto tratamento dessas questões, né? Esse trabalho tem que ser desenvolvido com um grupo multiprofissional, que é o que a associação oferece, né, Adriana? Sim. Então, Temos muitos profissionais porque a gente trabalha com pessoas. Você falou de saúde. O turismo foi uma das áreas mais afetadas, né, Martins? com certeza, com certeza. E a associação ela oferece não só um profissional de engenharia, mas profissionais de terapia, psicólogos, enfim. É o que pede, né? É o que orienta a norma, ter um grupo multidisciplinar para tratar dessas questões, né? Como eu disse, eu trato das questões há alguns anos de riscos físicos, químicos e biológicos, e agora essa coisa que é mais subjetiva, né? Só a questão dos riscos psicossociais, que estão ligados Martins, ao na tua adoecimento. área, me perdoa ter te cortado, na tua área, a gente sabe que você trabalha com pessoas, indústrias, que mexem com equipamentos pesados. Não adianta a gente falar que ninguém tem problema em casa. E como esse funcionário chega naquele momento para estar trabalhando? Ele consegue se desligar? Então é nisso que a gente fala. Eu acredito que não. E você? O funcionário ele se desliga completamente dos problemas que está lá fora, chega na empresa e trabalha, ok? Eu empreendo há alguns anos, mas eu trabalhei também como CLT, e na época que eu trabalhei como CLT, a gente ouvia muito isso, ó, você passou o portão da empresa, você passou o seu crachá, esquece os problemas. E a gente sabe que não é bem assim, né?
se você tem um filho doente, se você tem um ente querido doente, ou se você está com um problema financeiro, né? Hoje, nas obras, a gente faz um trabalho aí para o pessoal evitar gastar todo o salário em jogos de celular como Tigrinho aí, e aí a pessoa está com uma dívida, ela não consegue exercer a atividade dela como deveria. Inclui-se aí, né, os riscos sociais, adoecimento, mas a exposição a outros riscos, né, da engenharia de segurança do trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, não tem como desligar, né? Nós não somos programados, onde eu desligo um botãozinho, eu giro a chave e esqueço todos os problemas fora da empresa ali. Eu sei que nesses anos de assessoria de imprensa que eu realizei, infelizmente, várias vezes eu fui convidada para estar indo fazer uma matéria sobre vidas perdidas em ambientes de trabalho. E geralmente no setor sucroenergético ou em qualquer outro setor, pode ser em construção civil, onde vários incidentes acontecem. Isso a gente fala assim, e outras coisas piores, né? Já que estamos falando de Janeiro Branco, o último dia de Janeiro Branco, mas não é porque acaba o mês que o problema acaba também, ele continua. Então, como as pessoas estão olhando as outras pessoas, aquele colega de cadeira ao lado, aquela pessoa que está na outra linha do telefone, como a sua empresa está enxergando? Será que nós estamos dando o devido valor? Como que você percebe isso nas suas consultorias? Um trabalho que preocupa, por exemplo, hoje eu tô vindo do Mato Grosso, estava em Cuiabá, mas no agro o pessoal tem feito um trabalho muito grande com as suas lideranças, tá? A liderança, apesar de estar num ambiente mais hostil que é o agro hoje é muito tecnológico e a tratativa com o trabalhador pelo supervisor precisa estar adequada às condições atuais. Então, quando a gente fala de adoecimento mental, um item é essa de cuidar das lideranças, né? Treinar essas lideranças, seja em responsabilidade civil, criminal, afinal, ela leva o nome da empresa ali que ela representa, para que os liderados dela, daquela pessoa, daquele supervisor, chefe, gerente, possa executar suas tarefas com segurança e não adoecer mentalmente por uma liderança indesejada. E também, vamos supor, a gente está falando de todos os tipos de profissionais, né? Então, nós temos o dono da empresa, nós temos a liderança e, como é conhecido no meio empresarial, o chão de fábrica. Não adianta nada a gente cuidar só do chão de fábrica e não cuidar da liderança e, às vezes, até do dono da empresa. Como que está sendo desenvolvido esse trabalho hoje pelos seguranças do trabalho? O que a gente tem acompanhado é que o empresário que se renova, ele busca alternativas, né, de desenvolvimento individual, de desenvolvimento da sua alta liderança, né? É o que você falou, a tratativa, se a gente tem aí como se fosse uma pirâmide, eu tenho lá o topo, seja uma empresa familiar ou um CEO, e aí delega de cima para baixo. Então, o topo da pirâmide não está alinhado com as demais camadas, em algum momento alguma coisa pode dar errada. E aí eu volto a falar no tópico, né, na sua pergunta anterior. Se a liderança não é adequada, podemos ter adoecimento mental se eu não tenho líderes treinados, né? Inclusive a associação oferece treinamento, né, para liderança, a parte jurídica, a parte de saúde do trabalhador, segurança do trabalhador, né? É um produto que a associação tem também. E como você está olhando o nosso trabalho, Martins? Olha, a associação abraçou isso com amor e carinho, né? Vem se desenvolvendo. Você, encabeçando tudo isso, abraçou isso aí, ou agarrou com unhas e dentes, né, como dizia meu avô, é, e, e tem buscado mostrar para as empresas
não só como um viés comercial, mas a importância de trabalhar, ter ações para evitar o adoecimento mental, seja na área ocupacional, seja em outras áreas de atuação aí dos empresários, né? Hoje, vamos voltar a falar sobre a ergonomia. Antigamente, não existia essa preocupação com a forma que o funcionário está sentado, como ele está trabalhando. Hoje, eu sei que as empresas elas são assim muito pressionadas, elas têm que manter tudo na linha. Como que você está analisando e o que você percebe que existem algumas empresas que precisam melhorar? Assim, voltando aí um pouco na segurança do trabalho. A segurança do trabalho evoluiu muito no Brasil depois que nós tivemos atuações de multinacionais. Então, vieram empresas aí inglesas, americanas, enfim, europeias, japonesas, e implantaram cada vez mais a questão de cumprir os requisitos de saúde. A legislação do Brasil evolui muito, né? Inclusive, quando eu fiz, antes de ser engenheiro de produção, antes de ser engenheiro de segurança, eu fui técnico de segurança, e isso a gente tinha bem menos normas do que a gente tem hoje em 2026. E, e evoluiu bastante, né? O governo, as empresas passaram, a partir do momento que eu tenho uma empresa que começa a cobrar, eu vou formando opiniões, eu vou formando cultura. Então, esses trabalhadores vão migrando, vão estar em empresa, vão trabalhando em outra, e isso colaborou com a evolução de toda essa coisa de saúde e segurança do trabalhador. Eu comecei falando um pouquinho do teu currículo, mas para quem não conhece o engenheiro Martins, quem é Alisson Martins para Alisson Martins? Uau, tô arrepiado aqui. Que eu vou falar nessa sexta-feira, né? Mas o Alisson Martins é um cara que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de estudar, tenho trabalhado bastante, sou pai, né? Apesar de viajar bastante, tem que dedicar um tempo à família também. E eu sou um apaixonado por essa área de segurança do trabalhador, estou aí há quase 18 anos, né? Trabalhando com isso. Já tive a oportunidade de morar em outros países, então já morei nos Estados Unidos, no Canadá, no Peru, na Colômbia, ora por desenvolvimento humano, ora por demanda de uma das empresas que eu trabalhei, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas como British Petroleum, como Luiz Dreyfus Commodities, como Cargill, Magazine Luiza. Eu tive essa oportunidade, a vida me deu essa oportunidade muito grande de falar com diferentes culturas, de falar com diferentes culturas corporativas e aprender. Eu aprendi muito, porque eu tive bons líderes. Então, líderes pacientes, né, que puderam me ensinar. As empresas investiram bastante também na parte na minha parte técnica, então, eu acho que o Alisson é isso, um pouco humano, né? Um pouco família, mas um pouco que gosta de estudar e um pouco que gosta bastante aí do que faz, que é a área de saúde e segurança do trabalhador. Tanto é que as minhas formações são complementares, né? E aí a gente começou a falando sobre a saúde mental. Antes, você já está há muitos anos no mercado de trabalho. Antes não existia essa preocupação. Agora que está sendo em maio, o prazo final para as empresas estarem implantando. Como você está percebendo, nas empresas, existe a preocupação para estar adequado, para estar cumprindo isso daí? Ou o pessoal acha que ainda vai ser prorrogado esse prazo? Nós temos duas linhas de pensamento, né? Geralmente, as empresas que me procuraram foram empresas maiores, né? Geralmente forma-se cultura naquela empresa que tem um grupo corporativo mais completo, né? Completo que eu falo ali, tem a medicina do trabalho, a engenharia, recursos humanos, departamento pessoal, e isso tende a migrar para as menores. E eles estão preocupados, perguntam o que eu faço,
como que eu resolvo todos os problemas? Lógico que a gente não tem todas as respostas, né? Tudo é novo. E de um outro lado, a gente ainda acompanha empresas que estão falando com o Ministério do Trabalho em postergação. Então, a gente teve um ano, né? Eu enfrento isso desde 2013, quando a gente começou a falar de e-social, a parte de ergonomia vai entrar no e-social. Não, mas ergonomia é muito subjetivo. Pode ergonomia entrar no tiozinho que tem uma padaria lá com 2 funcionários? A partir do momento que a gente assume um CNPJ, que a gente quer montar um negócio, o brasileiro é muito empreendedor, eu assumo os riscos do negócio, sejam eles trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, e às vezes as pessoas têm uma certa resistência em cuidar dessas questões. Parece clichê, né? Porque eu sou da segurança do trabalho, mas a gente precisa trabalhar para cumprir os regulamentos, a legislação do país, assumir o risco do negócio. Manter tudo certinho, adequado, cumprir as normas evita muitos problemas. É esse o exemplo de empresa perfeita, né? A gente precisa cumprir a legislação, a gente precisa estar bem, né? Até para, se eu quero crescer quanto empresa, empresário, eu preciso de cuidar das pessoas que trabalham, né? Para mim, né? Eu preciso cuidar para que tudo aconteça regularmente. E quando a gente fala de NR1, que é o problema mais assim psicossomático, isso daí para você, como você pode estar auxiliando as empresas a tratar isso daí? Olha, até antes da gente estar batendo esse papo aqui, eu estava numa reunião com um grupo de Franca, né? A gente estava falando disso, os bastidores. É importante as empresas, os empresários entenderem que a NR1 nada mais é do que o gerenciamento das questões de saúde e segurança. E na NR1, na norma regulamentadora NR1, ela fala lá dessa questão de gerenciar, né? A NR mudou, a NR1, e ela tem um viés de ISO 45000 que fala disso aí, de gerenciar as ações, de eu ter lá um programa de gerenciamento dos riscos, e os riscos psicossociais, é que todo mundo fala, NR1, NR1. A NR1 não são só os riscos psicossociais, ela engloba toda essa salada de frutas, né, para compor o programa de gerenciamento de risco. A empresa o empresário tem um CNPJ, ele tem que assumir os riscos e cuidar das questões, inclusive psicossociais, aí, que é, estão mais, não lembro a palavra, mas é que está borbulhando agora, nesse momento, É a né? palavra da moda, ou seja, a NR1 hoje é todo mundo cuidando e ajudando a cuidar do próximo, que a gente deixou um pouquinho de lado na época da pandemia, da Covid, que cada um ficou muito isolado. Hoje é olhar com o outro com mais cuidado, seria isso. É isso. Então tá. Alisson, eu agradeço demais a sua entrevista. Eu sei da tua vida tumultuada e a gente, mas você nunca nos deixa sozinhos ou órfãos quando a gente precisa de qualquer assunto. E lembrando que a associação ela está fazendo um trabalho de captação de recursos para os empresários, porque, como você disse, existem muitas grandes empresas e as pequenininhas elas têm sofrido um pouquinho. Então, faz parte da responsabilidade social até dos grandes empresários ajudarem os pequenos também. E quando eles trazem a captação, a doação, o seu lucro real, ele pode estar doando de até 6% para qualquer entidade, a associação está na linha, e um dos nossos trabalhos, além da comunicação, também é o cuidado com a saúde mental e NR1. Então, na nossa equipe, nós temos vários profissionais, que aos pouquinhos todo mundo está conhecendo, e hoje um deles é o engenheiro Alisson Martins. Muito obrigada pela sua presença, viu? É isso, eu que agradeço.
e sempre que possível, né, a gente pode voltar a ter esse bate-papo, inclusive levar esse tema, né, para os associados aí, para as empresas da nossa região aqui de Ribeirão Preto, Sertãozinho, enfim, onde for possível e couber nas nossas agendas, claro, né? Temos uma equipe que pode fazer uma palestra e esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigada, Alisson. Obrigado, Helena. Boa tarde, hein? Igualmente. Valeu, tchau, tchau.